Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Paz e Refúgio. Hoje nós vamos mergulhar em Provérbios capítulo 4. Este capítulo é extremamente rico em conselhos e é especialmente voltado para nos ensinar o caminho da sabedoria. Se você deseja viver uma vida alinhada com os princípios de Deus e adquirir uma compreensão mais profunda sobre como podemos andar na luz da sabedoria divina, este estudo é para você. Então, vamos começar. Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Aqui Salomão começa chamando seus ouvintes, seus filhos, a prestar atenção à instrução. Ele se coloca no papel de um pai que deseja transmitir ensinamentos valiosos, algo que devemos fazer com muito cuidado. O foco é a prudência, que é a capacidade de tomar decisões sensatas e sábias. Na vida cristã, ser prudente é crucial, pois nos ajuda a evitar ciladas e a viver de acordo com a vontade de Deus. Provérbios 4:2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Salomão continua afirmando que o que ele está oferecendo não são palavras vazias ou sem valor, mas sim uma boa doutrina. A doutrina que ele transmite é sólida e vem diretamente da sabedoria de Deus. O apelo "não deixeis a minha lei" é um lembrete de que seguir os ensinamentos divinos é essencial. Deus nos dá diretrizes, e essas diretrizes são para o nosso bem. Desviá-las é caminhar rumo à destruição. Provérbios 4:3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Aqui, Salomão está nos lembrando que ele também foi instruído por seus pais. Ele se descreve como um filho amado e estimado. Isso enfatiza a continuidade da sabedoria ao longo das gerações. Assim como Salomão aprendeu de seu pai, Davi, nós também devemos aprender com aqueles que vieram antes de nós e depois passar esse conhecimento adiante. Provérbios 4:4. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O versículo 4 nos mostra o conselho direto que Salomão recebeu. Retém o teu coração as minhas palavras. Isso é profundo, porque o coração na Bíblia muitas vezes representa o centro do ser humano. Suas emoções, vontades e pensamentos. Retendo as palavras da sabedoria no coração, elas moldam nossa vida. O resultado? Vida. Seguir os mandamentos de Deus não só nos guia em direção à vida eterna, mas também nos dá uma vida abundante aqui e agora. Provérbios 4:5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Neste versículo somos incentivados a buscar ativamente a sabedoria e a inteligência. Isso sugere que a sabedoria não é algo que simplesmente cai em nosso colo, mas é algo que devemos buscar com diligência. Não devemos nos esquecer, nem nos afastar das palavras de Deus. Esse esforço consciente nos ajuda a manter o foco no que é importante. E a sabedoria aqui é retratada como um tesouro a ser adquirido. Provérbios 4:6. Não a desampares e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Aqui a sabedoria é personificada. Quando amamos e não abandonamos a sabedoria, ela nos protege. Assim como o amor nos faz cuidar e proteger aquilo que valorizamos, o amor pela sabedoria nos faz segui-la fielmente. E em retorno, ela nos guarda. É uma troca. A sabedoria cuida de nós quando a valorizamos e seguimos seus ensinamentos. Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento. Este versículo é um dos mais poderosos deste capítulo. Ele nos diz que a sabedoria é a coisa principal, ou seja, deve ser a prioridade em nossas vidas. Isso não significa que outras coisas não têm valor, mas que a sabedoria é o alicerce sobre o qual tudo mais deve ser construído. Adquirir entendimento é visto como uma busca contínua, e devemos investir tudo o que temos para alcançá-lo. Provérbios 4:8. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Quando valorizamos e exaltamos a sabedoria, ela nos eleva. Salomão está nos dizendo que a sabedoria tem o poder de nos colocar em posições de honra, se a seguirmos de todo o coração. O relacionamento com a sabedoria deve ser de proximidade, como quem abraça algo muito precioso. E ao fazer isso, seremos honrados. Provérbios 4:9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Seguindo a metáfora da sabedoria como algo valioso, Salomão diz que ela nos dará um diadema de graça e uma coroa de glória. Isso simboliza a honra e o favor que aqueles que buscam a sabedoria recebem de Deus. A graça aqui é tanto favor imerecido como beleza e dignidade que decorrem de uma vida vivida de forma sábia e justa.
Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. O versículo 10 retoma a ideia de um pai aconselhando seu filho. Salomão enfatiza que ouvir e aceitar suas palavras, que são de sabedoria, resultará em vida longa. Esse é um tema comum em Provérbios. O caminho da sabedoria leva à vida, enquanto o caminho da insensatez leva à morte. Quando seguimos os ensinamentos de Deus, Ele nos concede uma vida mais plena e longa, tanto em sentido físico quanto espiritual. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas direitos te fiz andar. Aqui vemos um testemunho de que a instrução que Salomão dá não é qualquer caminho, mas o caminho da sabedoria. Ele mostra que as veredas da sabedoria são direitas, ou seja, justas, íntegras. O contraste aqui é entre andar por um caminho tortuoso, de pecado e iniquidade, ou seguir um caminho reto, de obediência a Deus. Provérbios 4:12. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Este versículo traz uma promessa maravilhosa. Quando andamos nos caminhos da sabedoria, nossos passos não se embaraçam, e mesmo quando corremos, não tropeçamos. O caminho da sabedoria é firme e seguro. Isso não significa que não teremos dificuldades na vida, mas sim que a sabedoria nos guia e nos dá estabilidade, mesmo em situações de pressa ou estresse. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Salomão faz um apelo urgente para que nos apeguemos à instrução. Ele diz que devemos guardar a sabedoria, porque ela é a tua vida. Essa imagem é poderosa. Assim como a vida física depende do ar que respiramos, a vida espiritual e moral depende da sabedoria e dos ensinamentos de Deus. Largar a sabedoria seria como largar nossa própria vida. Provérbios 4:14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Aqui vemos um aviso claro: não devemos sequer entrar no caminho dos ímpios. O pecado e a maldade têm um poder de atração, mas Salomão nos exorta a evitá-los totalmente. A tentação pode ser grande, mas andar pelo caminho dos maus é perigoso e sempre leva à destruição. Provérbios 4:15. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Salomão continua com seu alerta, desta vez reforçando a necessidade de se afastar completamente do mal. Ele é enfático: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele. Isso nos lembra da necessidade de ser proativo ao evitar a maldade. Não podemos brincar com o pecado. Devemos evitar até a proximidade com ele. Provérbios 4:16. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Este versículo descreve a mentalidade dos ímpios. Eles estão tão comprometidos com o mal que não conseguem descansar até prejudicarem alguém. Isso revela a corrupção de suas almas. Eles se alimentam da iniquidade e buscam ativamente fazer outros tropeçar. Para nós cristãos, isso é um forte aviso para nos mantermos longe desse tipo de influência. Provérbios 4:17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Aqui, a impiedade e a violência são comparadas a alimento e bebida. Para os ímpios, a maldade é tão natural quanto comer e beber. Isso revela como o pecado pode corromper totalmente a vida de alguém. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Este versículo é uma das metáforas mais belas da Bíblia. Salomão compara a vida dos justos à luz da aurora, que começa tímida, mas vai brilhando mais intensamente até o dia estar completo. Isso significa que quando seguimos o caminho da justiça e da sabedoria, nossa vida vai se tornando cada vez mais iluminada pela verdade de Deus. A vida cristã é uma jornada contínua de crescimento, onde a luz do Senhor nos guia e nos transforma progressivamente. A sabedoria nos dá clareza, e com o tempo, tudo se torna mais visível, mais compreensível, mais cheio da presença de Deus. Provérbios 4:19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Aqui temos um contraste com o versículo anterior. Enquanto o caminho dos justos é comparado à luz, o caminho dos ímpios é descrito como escuridão. A escuridão traz confusão, medo, incerteza. Aqueles que andam no pecado não sabem onde estão indo e nem reconhecem os perigos à sua frente. Eles tropeçam porque estão cegos sem discernimento. Este versículo é um forte lembrete de que o pecado não apenas afasta de Deus, mas também obscurece nossa visão espiritual, nos impedindo de ver a verdade e as armadilhas que nos cercam. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras,
as minhas razões, inclina o teu ouvido. Neste versículo, Salomão volta a falar com uma linguagem paternal, mostrando o tom carinhoso e ao mesmo tempo urgente com que ele exorta seu filho a ouvir suas palavras. Ele nos pede para prestar atenção e inclinar o ouvido às suas instruções. Isso significa dar toda a nossa atenção, não apenas ouvir superficialmente, mas absorver e refletir profundamente no que é dito. Inclinamos nossos ouvidos quando estamos ansiosos por aprender, por crescer em sabedoria e entendimento. Provérbios 4:21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Aqui, Salomão nos instrui a manter os ensinamentos sempre à nossa frente e no nosso coração. Os olhos na Bíblia muitas vezes simbolizam nosso foco, e o coração é o centro de nossas emoções e decisões. Quando guardamos a sabedoria de Deus no coração, ela molda nosso caráter, nossas ações e pensamentos. Essa guarda não é passiva, mas ativa. Devemos proteger e cultivar a sabedoria, permitindo que ela influencie todas as áreas da nossa vida. Provérbios 4:22. Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Este versículo enfatiza o poder restaurador e vivificante da sabedoria. As palavras de sabedoria não são apenas orientações intelectuais, mas são vida para aqueles que as encontram e as seguem. E não apenas vida espiritual, mas também saúde física. Isso sugere que viver de acordo com os princípios de Deus traz benefícios tanto espirituais quanto físicos. Quando evitamos os pecados e seguimos o caminho de Deus, muitas vezes nos afastamos de comportamentos destrutivos que afetam nossa saúde e bem-estar. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Este é um dos versículos mais famosos e poderosos de Provérbios. O coração, como já mencionamos, representa a sede das emoções, dos pensamentos e da vontade. Aqui, somos instruídos a guardar nosso coração acima de tudo, pois dele procedem as saídas da vida. Isso significa que tudo o que fazemos, todas as nossas ações e decisões, são influenciadas pelo que permitimos entrar no nosso coração. Se nosso coração está cheio da sabedoria de Deus, nossa vida refletirá isso. Por outro lado, se deixarmos que o mal ou a amargura entrem, isso também se refletirá em nossas ações. Provérbios 4:24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Este versículo nos adverte sobre o cuidado com as nossas palavras. A tortuosidade da boca refere-se a mentiras, enganos e qualquer forma de distorção da verdade. E a perversidade dos lábios pode incluir palavras cruéis, difamações, maldições ou insultos. Salomão nos exorta a nos afastarmos dessas práticas, pois nossas palavras têm grande poder. Elas podem tanto edificar quanto destruir. O controle da língua é um sinal de sabedoria, e devemos buscar a pureza no que falamos. Provérbios 4:25. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Aqui Salomão nos instrui a manter nossos olhos fixos no que é certo, no caminho reto. Olhar direito significa manter o foco no que é importante, no caso, a sabedoria e a justiça. Não devemos nos desviar, seja à esquerda ou à direita, por distrações ou tentações. Quando nossos olhos estão fixos no propósito de Deus para nossas vidas, podemos caminhar com mais segurança e confiança. Esse versículo fala sobre a importância de termos uma visão clara e decidida, sem distrações que nos afastem do caminho de Deus. Provérbios 4:26. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Este versículo é um chamado à reflexão e ao planejamento cuidadoso. Ponderar a vereda de teus pés significa considerar bem por onde estamos andando, ou seja, as escolhas e decisões que estamos tomando. Deus nos dá a sabedoria para que possamos andar por caminhos bem ordenados, organizados e sem desvios perigosos. Esse versículo nos ensina a viver com propósito e com discernimento, pensando nas consequências de nossos atos antes de agir. Provérbios 4:27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Este versículo finaliza o capítulo com um conselho muito direto. Não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Salomão está enfatizando que devemos permanecer firmes no caminho da sabedoria e da justiça. Desviar-se, mesmo que ligeiramente, pode levar ao pecado e à destruição. O versículo conclui com uma instrução para nos afastarmos do mal, retirando nosso pé de qualquer caminho que não esteja alinhado com os princípios de Deus. A ideia aqui é não flertar com o pecado, mas nos afastarmos dele completamente.
Chegamos ao fim do estudo de Provérbios capítulo 4. Como vimos, Salomão nos apresenta um caminho claro e seguro, o caminho da sabedoria, da prudência, da justiça. Ele nos adverte sobre os perigos do pecado e da maldade, mas ao mesmo tempo, nos oferece as ferramentas para viver uma vida plena e abençoada. A sabedoria de Deus é a chave para vivermos em harmonia com o seu propósito para nossas vidas. Se esse estudo tocou o seu coração e você deseja aprender mais sobre os princípios bíblicos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Paz e Refúgio e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você continue buscando a sabedoria divina todos os dias. Até o próximo vídeo.